Beleza, pessoal. Bom dia a todo mundo. Essa daqui é uma aula de EQR 112, Introdução a Cálculo de Processos. A gente está conversando sobre balanço de massa. Já conversamos sobre balanço de massa sem reação e agora a gente está falando sobre balanço de massa com reação. Para a gente lembrar o conceito, é balanço de massa que tem uma transformação química envolvida. Nesse ponto, algumas definições foram apresentadas para vocês, como rendimento, conversão e o quanto de excesso. Tá? Apareceram os conceitos do que é o, o componente, né, o reagente limitante, aquele que está em excesso. Por que isso? Porque em sistemas industriais, na verdade eu nunca vi isso, tá? Você colocar dentro de um reator as misturas pau a pau, de acordo com a, a proporção estequiométrica, é pedir para dar problema. Então, o que normalmente é feito? Você coloca alguém em excesso. E nesse ponto, a gente precisa identificar quem é o componente em excesso, quem é o limitante, e existem também, né, os cálculos associados. A gente estava fazendo um exercício sobre a produção do superfosfato. E é, a gente já conseguiu identificar na aula passada o reagente limitante e a gente também já fez o cálculo do excesso de reagente. Então agora a gente vai utilizar, na verdade a gente vai resolver os dois últimos itens do problema. Note que para esses dois últimos itens a gente vai utilizar a informação e com números, né, que a gente já colocou na aula passada. Então, vamos só olhar os números, passar pelos números para a gente ver, opa, o quanto eu tenho de cada coisa para poder utilizar na letra C e na letra D. Então, nós vimos que tem uma determinada quantidade de fosfato de cálcio, que entra em contato com uma quantidade de ácido sulfúrico. Aqui em cima estão as proporções do mundo ideal, as proporções estequiométricas, e é dito que o processo produz essa quantidade do chamado superfosfato. Está aqui. Tá? Então, já discutimos isso. Note que aqui as proporções elas estão em base mássica, tem uma reação química. Minha recomendação de coração: vai para a base molar. Vai para a base molar. Outra coisa que eu ressalto a vocês: vocês estão vendo as espécies químicas. Eu não tenho a necessidade de passar para vocês massa molar. Isso é uma coisa que vocês sabem buscar, sabem fazer. Então já está assumido dentro do enunciado. E com isso, foi feita então uma conversão para massa molar. Note que eu levei em conta o grau de pureza do carbonato, perdão, do fosfato. Então a gente tem esse valor aqui, tá? 1,48 quilomol de fosfato. A gente tem ácido sulfúrico, essa quantidade, e é dito no problema que tem uma determinada quantidade produzida do superfosfato, que é 1,2 kmol. Tá? E o que é pedido no problema, deixa eu ver se aqui tem mais algumas coisas, tem as quantidades estequiométricas, né, de fosfato, que reage, está aqui, e depois a gente fez o cálculo da porcentagem de excesso. O que é pedido no problema? Vamos voltar. Eu quero o grau de conclusão da reação. E aqui eu deveria voltar para os próximos slides, mas eu estou assumindo que vocês têm os slides e vocês têm a definição, e foi o que eu combinei com vocês na aula passada. Essa definição é para ser visitada nos slides, tá? Ou no caderno, sempre que necessário, e você vai querer fazer isso. Eu não vou colocar aqui qual é a definição de grau de conclusão. Então, eu vou pegar e vou aplicar diretamente a formuleta. Vocês têm acesso ao material. Nesse sentido, eu vou dividir aqui o slide, para não ter problema de espaço.
E no fundo, o que a gente está querendo obter agora... Deixa eu só alinhar, beleza. Eu estou querendo obter a fração do reagente limitante que reage. Para poder calcular o grau de conclusão. Então, olha só, como é que a gente consegue obter isso? A gente vai pegar e vai olhar a produção. Tá? Esse é o cara que vai realmente verificar o quanto eu consigo consumir de reagente. Todo mundo consegue visualizar que esse é o caminho? Eu olho a produção, consigo identificar o quanto eu consumi no total dos reagentes. Então vamos lá. Então a gente viu que obtivemos 1,2 kmol de superfosfato. Tá aqui. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos verificar as proporções estequiométricas, tá? De acordo com esse consumo. Como é que eu vou fazer isso? Lembra que na aula passada eu mostrei para vocês uma compatibilização, um mundo ideal com um mundo real? Isso daqui pode ser entendido como uma regra de 3, não tem problema nenhum, o quanto eu tenho de proporção estequiométrica em relação ao quanto eu tenho real de quantidade de substância. Pode fazer assim, tá? Eu vou seguir o mesmo princípio, tá? Eu vou olhar quantidade estequiométrica em relação à quantidade industrial. Então vou pegar e vou anotar. Mesmo princípio. 2 kmol. E aqui eu estou olhando o limitante. Então, para 1 kmol do superfosfato. Mundo ideal. E agora eu vou pegar e vou avaliar com efetivamente o que conseguiu produzir do superfosfato. Deixando muito claro. Estequiométrico. Industrial. Isso daqui vai me dar um valor que eu vou colocar aqui embaixo. Igual 2,4 kmol de H10SO4 Isso daqui representa o quê? De acordo com a produção que tivemos de superfosfato, esse número 2,4 kmol representa o quanto que efetivamente reagiu. Todo mundo pegou a ideia? Se isso é verdade, Sim. eu vou pegar agora e consigo calcular o grau de conclusão. O grau de conclusão é o que reage dividido pelo que é alimentado. Então, vai ser o que reagiu, 2,4, dividido pelo que foi alimentado. Que, pelo que eu lembro, eu mostrei os números para vocês, 2,65. Note que eu estou fazendo aqui alimentado H2SO4, né? Estou fazendo essa... Isso aqui é porcentagem, então tem vezes
100%. E isso vai me dar 90,6%. Dúvidas? É tipo o rendimento da reação, quanto eu poderia produzir e É quanto você conseguiu, tipo, né? é tipo, tá? Isso daqui é grau de conclusão. Rendimento tem um outro significado, tá? Beleza. Tá. Mas é mais ou menos isso, tá? O quanto... na verdade, aqui o significado é diferente, é porque quando eu olho o grau de conclusão e ele não é 100%, o que eu posso assumir na saída do reator? Eu não consegui consumir, usar todo o H2SO4. E olha que esse maluco aqui, o ácido sulfúrico, é limitante. O que isso significa? Pô, é o limitante? Esse é o cara que não vai ser aquele que, quando ele acabar, tá, não vou ter mais reação. Mas mesmo assim, reatores são enormes. Muitas vezes, o reator não consegue completar sem. Muitas vezes, a maioria dos casos. Eu acho que nem em laboratório você consegue, tá? Você pode deixar um tempo maior, mas aqui a gente está falando de uma situação em que reagente sai no, na saída, né? Ele sai do reator. Então você não tem uma conclusão completa daquela reação, tá? Então é isso, Aham, tá? beleza. Deu para entender. Tem algumas perdas, né? Você tem perdas que aí o que você vai querer fazer? Se o teu reagente tem um valor agregado, você pode querer reaproveitar. E aí entra o último tópico dessa disciplina, que é criar correntes de reciclo. Eu vou pegar aquilo que sai do reator, eu vejo, e olha, tem um reagente, quero aproveitar. E aí você pega uma parcela daquela corrente e bota de volta no teu reator. Isso é o que a gente chama de reciclo, é um assunto que a gente vai ver mais à frente. Beleza. O Eduardo colocou aqui que rendimento, eu não sei o que é PE, tá? Mas referente à reação como um todo. Ele se refere, tá? E a porcentagem, O rendimento pode ser visto através do reagente limitante, sim. na verdade é isso que a gente fez. A gente usou o componente, o reagente limitante, justamente para ver o grau de conclusão. Por quê? Porque ele é o limitante. Acabou, sinto muito, eu não tenho mais como ter reação. Então, esse é o cara que eu vou mirar na hora de analisar a porcentagem de conclusão. Tá? Eu acho que era essa a tua pergunta. Qualquer coisa você coloca aí de novo. Beleza. E o Aham, último tópico, obrigada. tá? Que eu não lembro mais, é porcentagem de conversão, tá? O quanto de fosfato que a gente consegue transformar em superfosfato. Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer item D. Deixa eu me alinhar com o meu espaço. É a porcentagem de conversão do fosfato no superfosfato. Bem, o que a gente tem nessa conversão, nessa transformação química? Na verdade, a vida ficou mais fácil, porque o que eu deveria fazer? Tá? Eu sempre preciso compatibilizar as proporções do mundo ideal com o mundo industrial para conseguir fazer isso. Mas nessa situação em específico, se vocês olharem a reação, vocês podem ver qual é a proporção estequiométrica de fosfato com superfosfato. Vocês vão perceber que é uma relação de 1 para 1, certo? Então o que acaba acontecendo? Se eu tentar montar aqui essa estrutura, é 1 dividido por 1. Tá? Não vai fazer o menor sentido. Então, eu simplesmente vou pegar, analisando
a equação de reação química, olha, eu informo o professor na hora da prova, né, para ele saber que eu entendo da matéria e ele possa me dar o ponto. Pô, aqui, ó, cara, eu tenho uma relação estequiométrica de 1 para 1. Se é assim, eu nem preciso fazer nenhuma compatibilização de estequiometria com os valores industriais, tá? Porque vai dar 1 sobre 1. Então, eu posso ir direto para a conversão. Que no fundo representa o quê? O quanto reagiu pela quantidade utilizada. Então, o quanto reagiu foi 1,2 a mol dividido pela quantidade alimentada. Pelo que eu lembro de fosfato, esses aqui são os valores. Isso daqui vai me dar 81,1%. Dúvidas? Não. Foi? Beleza? Show. Aham. Ok. Vamos conversar então agora sobre processos de combustão. Aqui eu vou utilizar de uma maneira bem conveniente processos de combustão para inserir novos conceitos para vocês. Por quê? Porque combustão é um bagulho perigoso. Envolvem vários componentes, várias espécies químicas, reações em paralelo, existe a presença de componentes que não reagem. Então, vários pontos de amarração vão aparecer aqui. Contudo, repare o seguinte, eu estou usando como desculpa processo de combustão para aplicar esses conceitos. Esses conceitos podem ser usados em outros tipos de reação. Então entendam assim, tá? Eu estou usando processo de combustão, mas dependendo da configuração do processo químico, isso pode acontecer em reatores também, tá bom? Então eu deixo isso muito claro para que vocês fiquem atentos. Então vamos lá. O que significa o processo de combustão? No fundo, é uma reação química, só que é uma reação em que existe a queima de um determinado combustível com o oxigênio. Mas o oxigênio, a gente sabe que é abundante no ar. E, portanto, quando a gente pensa em processo de combustão, a gente pega aquilo que mais tem disponível. Então eu não vou pensar no oxigênio em si, eu vou pensar sempre na disponibilidade do ar. Outra coisa que eu vou já pensar de cara é que ar eu tenho em abundância. Então eu posso colocar esse cara convenientemente sempre em excesso. Beleza? E além disso, bem, de fato, né? Se eu estou queimando combustível, isso daí vai gerar o que nós chamamos de gás de combustão. Então, peguei metano, peguei butano, isso daí vai queimar, tá? E no processo de queima vai gerar um gás. Até mesmo quando falamos de combustível líquido, gasolina, queima. No final você tem, né, o cano que joga o gás de combustão para o ambiente. Então, essa daqui que é a ideia. Tá? É uma reação química. O que tem de característica sobre o ar? O ar naturalmente tem, na verdade, uma proporção muito maior do que o oxigênio, inerte. Tá? Inerte, note que eu poderia ter colocado aqui argônio, poderia ter colocado os componentes em menor quantidade. Mas para os cálculos industriais, eu vou pegar e vou colocar que 21% do ar representa o oxigênio
e 79% eu vou considerar como um único carinha, que no fundo é um inerte, ele não faz parte da reação. E eu vou chamar o nitrogênio para fazer as honras da casa, tá bom? Beleza. Além disso, o, o combustível, usualmente, não é purinho não, tá? É um combustível que tem uma mistura de hidrocarbonetos, mas contém impurezas também. Que impurezas são essas? A primeira coisa que a gente tem que pensar é: a gente está falando de um processo que vai consumir o carbono. Tá? Então, vai ter uma determinada geração, tá, de gás carbônico, tá, pela primeira reação apresentada. Então, você pode ter, né, no processo de combustão completa, a geração do dióxido de carbono. Isso daí representa o consumo do carbono presente no combustível. E o hidrogênio? Bem, o hidrogênio tem também uma parcela aí de criação de novas espécies químicas. Por exemplo, o hidrogênio se conecta com o oxigênio e eventualmente vai formar água. Então, existe a produção de água na combustão também. É o vapor d'água que é criado. E o que acaba acontecendo com as impurezas? Muitas e muitas impurezas também se reagem, elas são quimicamente reativas ao oxigênio. Note que a gente está falando de enxofre, a gente pode estar falando de componentes nitrogenados, e esses caras então vão pegar uma parcela dessa disponibilidade do oxigênio e vão gerar também compostos que no fundo eu não queria, né? Eles são indesejados. Então, esse tipo de coisa vai acontecer. Então, repara que aqui, olha, eu coloquei o enxofre, mas poderia ser qualquer um outro componente, tá? Poderia ser composto nitrogenado. Isso daí a gente vai ver nos exemplos. Então, aqui eu coloquei o enxofre apenas para representar essas impurezas. Do processo de combustão, eu gostaria de saber se existe alguma dúvida. Todo mundo pegou a ideia, Tranquilo. tranquilo? Todo mundo pegou a ideia de que, naturalmente, vai ter uma parcela do ar que está ali de planta no BBB, tá? Não vai fazer nada, tá? É um carinha inerte, inerte. Tá? Só entra para sair da mesma forma como entrou. Isso vai ter que entrar no jogo, tá? Porque muitas vezes a gente vai te dizer, pô, aí olha, eu tenho uma determinada quantidade de ar. E aí você tem que lembrar sempre, pô, é ar, beleza, mas só uma parcela dessa quantidade que vai efetivamente fazer parte da reação. Beleza, ok. E como é que eu consigo avaliar essas quantidades? Tá? Eu vou trazer aqui uma técnica que, assim, tem melhores, tá? Mas é uma técnica que se aplica, tá? Para avaliação de quantidades de componentes no gás de combustão. Tá? Ou seja, depois que houve uma reação de queima de algum combustível, eu vou pegar uma amostra do gás que saiu e o que a gente vai fazer? A gente vai submeter esse gás a passar por determinadas soluções alcalinas. E aí o que vai acontecer? Essas soluções alcalinas vão pegar e reagir com os componentes que saíram do gás de combustão. E a ideia aqui é que depois, analisando uma parcela dessa solução alcalina, eu consiga avaliar o quanto de cada um dos componentes que efetivamente
tem dentro do gás de combustão. Então, como é que funciona isso daqui? Tá? A primeira coisa é chegar e ter uma alíquota, ou seja, uma amostra do gás de combustão. Para essa técnica funcionar, o gás de combustão tem que ser submetido à base seca, tá? Ele tem que ser avaliado em base seca, ou seja, toda a água tem que ser retirada. Então, normalmente você pode pegar, como é água, resfria o gás de combustão a uma determinada temperatura que a água vai condensar, então você consegue tirar. Tá? Então essa daí é a primeira coisa. E aí você vai pegar esse gás em base seca, tá? E vai passar por aqui. Passando por aqui, vocês estão vendo que tem válvulas aqui em cima. E eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar e vou fechar essas válvulas, tá? E vou fazer com que o gás, note que essas válvulas aqui elas estão fechadas, O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou deixar o gás passar aqui por baixo, tá? E vou conseguir passar o gás conectando esse recipiente que tem aqui embaixo em uma dessas... Na verdade é o contrário, desculpe. É o contrário. Eu fico... Perdão. Vamos voltar. Rebobinou. Eu vou pegar... Vou deixar todo mundo fechado. Eu estou procurando a válvula aqui, tá? Onde que estão as válvulas? Eu fecho essa para não deixar esse cara passar. Aí se esse cara está aberto, eu consigo entrar... Não, rebobina de novo. Gás de combustão, tá? Todo mundo fechado. Eu vou deixar só esse moço aqui aberto, tá? E esse cara daqui, eu vou prender aqui, tá? O que vai acabar acontecendo? O gás de combustão vai entrar em contato com essa solução, tá? E essa solução, por um acaso da vida, tem afinidade com algum dos componentes do gás de combustão que eu estou esperando mesmo, tá? Então já estou esperando isso. Por exemplo, eu coloco dentro desse carinha daqui um componente que reage apenas ao gás carbônico. Beleza. Então o que vai acabar acontecendo? O gás carbônico vai pegar, tá? Vai reagir, tá? Eu vou pegar um pouco depois desse gás dessa solução e vou analisar em um teste separado, tá? Como no início não existia nada de gás carbônico nessa solução, era uma solução pura, por exemplo, um componente que reage com gás carbônico, óxido de sódio, tá? Eu posso colocar uma solução aqui de óxido de sódio. O que isso daí vai me dar depois? Vai dar CO2 mais o óxido de sódio, vai me dar um sal, tá? Mais água. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer testes analíticos verificando a presença do sal. O quanto mais eu tiver de sal, tá? Mais eu vou ter. Na verdade, vai acidificar, perdão, não vai dar um sal apenas, vai acidificar esse cara daqui. Quanto mais mudar a característica da solução, mais eu vou ter a identificação do quanto eu tenho de cada um dos componentes dentro do processo. Isso daí a gente vai fazer para todos as soluções. Sendo cada uma dessas soluções, você pode ter quantas você quiser, você consegue identificar, né, os reagentes que estão aqui dentro. Hoje em dia, note que aqui eu estou falando de um método pré-histórico. Hoje em dia você tem aparelho digital. Tá? E dentro desses aparelhos digitais, você simplesmente precisa pegar e colocar
o gás em contato com esse aparelho digital e ele vai lá e consegue já identificar. Na verdade é muito mais simples mesmo. Tá? Esses aparelhos digitais são bastante eficientes e bastante acurados para fazer esse tipo de análise. Então, acaba que a análise de orçar ela está em desuso. Porém, o que tem de interessante aqui para mim? A análise de orçar envolve um tipo de equipamento que existem reações químicas. E a gente está fazendo o que mesmo? Exemplos que envolvem o quê? Balanço de massa com reação química. Então esse cara é interessante para mim para poder analisar um pouco mais alguns dos conceitos de processos de transformação. Beleza. Eu vou pegar agora e vou colocar algumas das definições que vão ser usadas na análise de processos de combustão, sendo que agora a gente tem que pensar, como eu já estou definindo que o oxigênio, na verdade o ar, é aplicado em excesso, eu vou olhar para o oxigênio teórico, ou seja, aquele cara estequiométrico. O que significa isso? Eu estou fazendo um paralelo com o que nós já vimos. O que é a quantidade estequiométrica? É a quantidade no mundo ideal. É a quantidade baseada no que a estequiometria da reação nos fornece. Isso é o que a gente vai chamar, com um nome novo, oxigênio teórico. Tá? Mas além disso, a gente pode calcular também a quantidade de excesso de oxigênio, que é a quantidade excedente de oxigênio que tem presente no sistema reativo. Além disso, a gente vai calcular também a quantidade real, tá? Que significa a quantidade total que foi colocada dentro desse reator ou desse combustor aqui. Tá? Repara que a quantidade real, então, vai ser o quê? Vai ser o excesso mais o teórico. Então a gente consegue tirar fácil essa definição. Note que essas definições apresentadas aqui em cima, muitas vezes vão ser aplicadas não com o oxigênio, e esse é um ponto importante, mas vai ser aplicado para o ar. E aí tem um pulo do gato aqui, porque aí eu tenho que sempre lembrar que tem aquele cara que é inerte, mas aquele cara que é inerte vai ser colocado aqui como parte do jogo. Porém, olha como ficou tranquilo. No fundo, o que o inerte faz mesmo? O que ele é mesmo? Planta do BBB. Ele entra e sai. Então, no fundo, mesmo que eu pegue e coloque uma determinada quantidade de inerte no processo, não vai fazer diferença nenhuma no cálculo do excesso, porque as proporções vão ficar iguais, tá? Não vai ter diferença. Então, eu consigo compatibilizar, quando eu faço o cálculo do ar teórico, estequiométrico, e avaliar a porcentagem em excesso, eu posso fazer tanto para o ar, avaliando o excesso de ar dividido pelo ar teórico, quanto pelo oxigênio. Beleza? Porque as proporções, tá? Se eu colocar em jogo aqui o quanto está entrando e saindo de nitrogênio, é a mesma coisa. Tá? Então, isso daqui vai funcionar para mim. Então, em algumas situações, vocês vão querer trabalhar com ar e outras situações vocês vão ver que é conveniente trabalhar com oxigênio. E cabe a você fazer esse tipo de análise. Beleza. Tá, aqui embaixo eu já coloquei a primeira nota. Ah, tá. Não coloquei, não. Repara o seguinte. Quando a gente fala de combustão, deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei aqui. A gente precisa prestar atenção na situação do processo em si. Tá? Porque a combustão ela pode ser chamada de completa. O que significa combustão completa?
todo carbono presente no combustível consegue ser convertido para dióxido de carbono, CO2. Tá? Caso a combustão seja incompleta, significa que uma parcela desse carbono foi transformada em monóxido. Aqui é uma coisa indesejada, eu não quero isso. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, a vida não é justa. E é comum a combustão ser incompleta. Então, vai surgir a presença desse monóxido de carbono. E eu tenho que levar isso em conta. O que a gente tem que pensar? Os cálculos de excesso, todos os cálculos, seja de ar, tá, ou de oxigênio, eles são calculados considerando como se a combustão fosse completa. E aí você começa a entrar em pânico. Espera aí, o que isso significa? Calma, calma. Vocês vão ver. No exemplo, na hora que a gente for calcular esse excesso, eu vou trazer o significado dessa frase. E eu vou traduzir essa frase em números que nós temos dentro do problema. E aí vocês, tá, é isso que significa como se a combustão fosse completa. Tá bom? Aí a gente vai ter um entendimento completo dessa frase. Não entre em pânico agora, entre depois. Agora não. E se o combustível já tiver oxigênio, pode acontecer? Claro que pode, claro que pode. Pode ser que você tenha um combustível que uma das impurezas é o próprio oxigênio. Pode acontecer. A porcentagem de excesso de ar se refere à demanda, ou seja, a efetivamente aquilo que vai reagir. Ou seja, o oxigênio teórico ele tem que ser aplicado menos a quantidade de oxigênio que tem no combustível. Por quê? Porque se refere à demanda, ao que efetivamente reage. Se eu, no combustível, já tenho oxigênio, o cálculo da porcentagem de ar tem que levar isso em conta. Professor, caraca, desespero, meu nível de pânico chegou ao máximo. Calma. Quando esse tipo de conceito entrar no problema, eu quero ler essa frase de novo. E aí a gente vai olhar os números e vai esclarecer como esse cálculo é feito. Beleza? Show? Uhum. Podemos passar então para o primeiro problema. Então repare que aqui a gente está fazendo a situação, está calculando a queima de um combustível, tá? O combustível óleo, com alto teor de enxofre. O que a gente já percebeu aqui? Alto teor de enxofre. Eu vou marcar, né, o enunciado. Alto teor de enxofre. Isso significa que esse cara tem impureza. Tá? Então a gente já vai ter que considerar isso. Outra coisa que é dita é que esse cara é queimado em um forno industrial e ele está me dando a porcentagem de excesso de ar. Beleza, então eu já tenho informação sobre o excesso de ar. Depois foi feita uma análise, pode ser análise de Orçar, não importa, mas a análise do óleo, aliás, não, aqui é a análise do óleo, desculpa, a análise do óleo. A análise do óleo indica em base mássica, eu vou marcar também, porque o canalha aqui está querendo sempre fazer com que a gente trabalhe em base mássica, mas force. Caraca, tem reação química, eu quero passar esse cara para base molar, eu quero. Tá? Professor, mas eu não gosto de base molar. Te recomendo que passe a gostar, pelo menos para tratar a reação. E aqui estão os numerozinhos. Repare o seguinte, lá, quando a gente falou sobre balanço de massa, teve um momento que eu falei para vocês, olha, o balanço de massa tem o balanço global, aquele que representa aquilo que entra, aquilo que sai, o balanço por componente de espécie química mesmo, ou seja, molecular, moléculas, ácido sulfúrico, o fosfato de cálcio que a gente fez. E eu falei para vocês também o seguinte, acredito que vocês vão lembrar dessa fala. Galera, a gente consegue organizar também
o balanço de massa por espécie atômica. Eu falei isso para vocês, está lá registrado na minha aula. E olha só o que está colocado nesse enunciado. O enunciado está te colocando uma análise da espécie atômica. Eu nem estou colocando em questão aqui as espécies moleculares, os componentes. Eu estou mostrando espécie atômica. E isso é importante, tá? É tão importante que eu vou pegar e vou marcar e eu vou botar uma setinha aqui para vocês lembrarem disso. Aqui a gente está olhando a espécie atômica. Cabe a você que conhece todo o processo de combustão, tá? Tem um combustível que vai queimar com o oxigênio e o que isso daí vai te dar? Cabe a você, isso daí é uma coisa que está no sangue, tá? Se não está, vai entrar agora. O que é pedido no problema? Eu quero a composição de gás de chaminé, tá? O que significa gás de chaminé? É o gás de combustão, tá? E a do gás seco, tá? Considerando mais uma informação que é super, hiper importante para a gente. Combustão completa. E foi o que eu acabei de dizer para vocês. Combustão completa parte de que premissa? Parte da premissa de que todo carbono consegue ser convertido a CO2. Beleza? Eu não tenho monóxido, CO, nessa mistura de gás de combustão final. Professor, por que a gente chama de gás de chaminé? Porque faz sentido. Tá? Tu está lá na planta química. Onde você acha que esse gás vai ser liberado? Então, vai ser por uma chaminé. Então é por isso que muitas vezes a planta, muitas não, é usual a gente chamar ou gás de chaminé ou gás de combustão. Beleza? Dúvidas sobre enunciado? Mistérios, grandes complicações. Não, só pensando como é que vai ter a base molar sem ter o hidrocarboneto que você está trabalhando, né? Uhum. Mas deve ter alguma alternativa. Na verdade é bem simples. E a gente vai montar. Porém, tem muita coisa que está embutida aqui e a gente precisa esclarecer. Eu pergunto para vocês. Primeira coisa, deixa eu só olhar quanto espaço eu tenho. Eu tenho 2, 3, 3. Então, beleza. Eu tenho, nesse problema, aí vocês têm a ideia de como funciona a planta química, esse processo aqui? Sim, não, talvez. Por favor, me respondam não. Não. Por quê? Porque a gente nem montou o fluxograma. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa voltar para a base de resolver problemas de balanço de massa e precisa colocar aqui uma proposta de fluxograma para esse processo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu aceito sugestões. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e a única coisa que eu vou sugerir para vocês é a corrente de entrada. Eu vou fazer o desenho aqui, olha. Porque eu percebo que pelo que está no enunciado, eu tenho óleo combustível entrando. Não sei, não vou colocar aqui os detalhes sobre esse óleo, mas ele está entrando. E eu pergunto, ele está entrando em quê? No forno. Letícia colocou aqui, certo? Então vou pegar e vou colocar o desenho que representa o forno. Vocês estão vendo aqui todos os parafusos nesse meu desenho. Tenho certeza. É um forno industrial, que no fundo, forno pra gente, no contexto de balanço de massa, é o quê? É um sistema reativo. Tá? O óleo, ele queima sozinho ou ele precisa de alguma coisa a ser inserida aqui?
o que você precisa colocar em contato com o óleo para poder queimar? Começando com A, terminando Oxigênio. com beleza, beleza. Mas o oxigênio vem junto, tá? Eu estou pegando aqui o que tenho mais disponível, o ar, certo? Beleza. Então eu vou chegar e vou colocar uma corrente de entrada aqui. E vou anotar o que está saindo. Na verdade está saindo, está entrando, né? O ar. Beleza. Isso daqui vai gerar o quê? Vai gerar o gás de combustão. Beleza. Tá. Eu vou anotar pequenininho, porque eu quero botar mais coisa aqui nessa corrente. Mas acabou o problema? Olha só o que está colocado no enunciado. Calcule a composição do gás de combustão de chaminé, é aquele que sai do forno, beleza? E do gás seco. Para esse cara daqui, como vocês vão pegar e secar esse cara? Eu falei para vocês no slide anterior, qual vai ser o equipamento que a gente vai colocar aqui para poder secar esse gás? Dúvida? Vamos lá. Eu cheguei a comentar. Você tem que resfriar o gás para a água voltar para o estado líquido? Perfeito. A gente precisa passar por um processo de secagem? Olha, um processo de secagem poderia fazer isso, mas secagem normalmente é aplicado para componentes sólidos que estão úmidos, líquidos. Para gás, aqui, vale mais a pena você resfriar. Por quê? Porque normalmente o gás aqui, o forno, tá com uma temperatura muito alta. Muito alta. E aí, de fato, a água está no estado vapor. Mas, a temperatura ambiente não vai acontecer isso. Tá? Então, eu só preciso tentar resfriar o gás. Para gás, é conveniente seguir por esse processo. Então, eu vou colocar aqui um equipamento de resfriamento. Professor, eu estou lá na prova e eu coloquei como um processo de secagem, o que vai acontecer? Tiro 90% da nota? Não tiro nada. O objetivo de resfriar aqui é secar esse gás. É a mesma ideia. Tá? Depois, quando você tiver mais experiência, que você vê vários equipamentos que você vai ficar, realmente, o processo de secagem é por resfriamento. Então não tem problema nenhum. Beleza. Então eu vou desenhar aqui com todos os parafusos. Daqui o que vai sair? O gás seco. Ok. E eu pergunto a vocês, está faltando alguma coisa? Antes disso, Letícia. Letícia colocou aqui os componentes. Eu quero que vocês olhem para o processo de resfriamento. Qual é o objetivo do processo de resfriamento mesmo? O Vitor já colocou aí, no chat. O que está faltando aqui? O que vai acontecer com a água? O que vai acontecer com a água que eu tirei do gás de combustão? Ela some? Não, olha só. Lei jurídica tem muitas interpretações. Balanço de massa é uma lei fundamental da física. Tá? A água tem que ir para algum lugar. Tá? Então, o que eu preciso fazer? A água tem a sua corrente aqui. Tem que sair desse cara. Tá bom? Note que o que a Juliana colocou aqui, eu poderia ter colocado também. Tá? Ela está falando da corrente, mas é a corrente de utilidade, que efetivamente resfria o gás. Tá? E ela não faz parte do processo. Aí eu poderia colocar um trocador de calor aqui para fazer as vezes, né, desse resfriamento.
Essa corrente que eu estou desenhando aqui é uma corrente de processo, é uma corrente que faz parte do processo como um todo. Tem diferença entre a corrente de utilidade e a corrente de processo. Isso ficou claro? Deixa eu anotar aqui, olha. É água. Beleza? Show. Ok. E agora sim eu consigo ver todos os componentes, para onde eles estão indo. Beleza. Show de bola. Agora eu vou pegar e vou começar a colocar mais informações. Note que eu vou precisar, sim, tá, fazer a etapa de criar o desenho das fronteiras, tá, o volume de controle, mas eu não vou fazer isso agora. Por quê? Porque eu já entendo que vocês estão em uma etapa avançada e, eventualmente, vocês olham para o forno. Vocês sabem me dizer quais são as correntes que entram? Isso foi uma pergunta, só para eu saber se todo mundo está alinhado. Corrente que entra, corrente que sai. Óleo, as que entram seriam Óleo óleo e e ar. ar, Óleo e e que ar. sai gás e Sai combustão. do gás. Perfeito. Para o resfriamento, o que entra e o que sai? Gás e o Gás de combustão. combustão. E o que sai sai? água, gás seco. Para o processo como um todo. O que entra e o que sai? Entra óleo e ar, sai água e gás seco. Perfeito. Perfeito. Eu Todo queria tirar uma mundo. dúvida. A Diga. água tá em qual estado físico? Ela tá no Deve estar líquido. gasoso? Deve estar líquido. Não. Senão ela Não, não é ia porque descer. a corrente tá pra cima, geralmente, Ah, quando é líquido não. pra Foi baixo. só meu desenho. Foi só meu desenho. Perfeito. Tá? Foi só meu desenho. A Letícia colocou aqui, saída da chaminé. Eu ainda não joguei na chaminé, não. Tá? Eu ainda estou fazendo esse resfriamento aqui. E ainda está dentro da planta. Tá? Ainda não coloquei um desenho de chaminé aí para sair, não. Mas estaria por aqui. Tá? Como eu vou liberar esse gás? Quer dizer, eu não sei, tá, o que eu vou fazer com esse gás. Provavelmente vou liberar no ambiente. Mas aí aqui, tá, na liberação, teria uma chaminé, um desenho da chaminé. Mas o que acontece com a chaminé? Me diz aí. E por que ela se torna irrelevante para a gente no desenho, no processo? O que acontece dentro da chaminé? Para o balanço de massa, pensando em balanço de massa. Começando com na, terminando com da. Nada. Nada. É só o descarte, Luiz? É só descarte. É só descarte. Tem reação química? Não, não tem. O que entra Não. é igual o que sai. Então, se eu consigo calcular o que tem aqui, depois se eu coloco uma chaminé, tá ótimo. Tá tranquilo. É só uma forma na planta de poder descartar isso. Sacaram? Beleza? Vou pegar e vou começar a anotar coisas aqui, então. Primeira coisa que eu quero anotar, eu quero dar nome às correntes, para poder me identificar aqui dentro. Então, seguindo de praxe, eu vou colocar o F como uma corrente de entrada. Eu vou colocar a corrente de ar como A. Essa corrente intermediária, no meio do caminho de gás de combustão, eu vou chamar GC, tá? Meu G ficou feio? Deixa eu ampliar para vocês não terem problema com isso. GC, gás, combustão. Água, eu vou chamar de W, de water, e o gás seco eu vou chamar de G. Então, esses aqui são os nomes das correntes. Além disso, o que eu tenho? Eu vou pegar e vou colocar algumas informações que estão lá no enunciado e algumas que eu já sei de cara. C é igual a 85,5%. Note que eu vou depois anotar que esse cara daqui está em base mássica. O H é igual a 9,7. O enxofre 4,8. E eu vou botar aqui uma nota para eu lembrar que esse cara aqui
está em base másica. O que mais que eu tenho de informação? Alguém tem alguma sugestão? Tem mais alguma informação sobre componentes que eu posso colocar aqui? A informação sobre enxofre. Enxofre está aqui. Não, mas. Ah, tá. Olha para a corrente de ar. De que, ó. Olha para a corrente de ar. Eu tenho informação sobre ar, coisa que está no Combustão sangue. completa, né? Beleza. Até aí sim. Aí é o que está acontecendo no forno. Mas antes, eu quero que olhe para a corrente de ar. O que foi que a gente combinou sobre a corrente de ar? O que a gente sabe sobre componentes na... A Letícia já jogou no chat. Letícia já colocou aí. O que eu sei sobre o oxigênio e o companheiro fiel dele, o nitrogênio? 21% de oxigênio, 79% do inerte, que a gente vai chamar de nitrogênio. Beleza? Vou anotar. Então, eu sei de cara. Ó, O2, 21%. E eu vou colocar o nitrogênio representando os inertes. E aqui tem uma pegadinha. Tá? Note que aqui no início, na corrente F, eu anotei. Esse cara daqui está em que base? Másica. Essa proporção de 21% e 79% está em que base? Pois é. Está em que base? A base é volumétrica. Mas que quando você faz os cálculos, tá? Vai dar o mesmo valor se você colocar em quantidade de substância. Ou seja, Ainda bem. Ela serve para molar, sem problemas. Então, ó, repara, muito cuidado nessa hora. Esse cara daqui é molar. E aí já começou meu problema. Porque eu já fico, peraí. Eu já tenho que compatibilizar as coisas por vários motivos. Aqui dentro tem uma reação química. Esse cara está másico. Qual vai ser a sua primeira ação? Eu vou querer botar esse cara daqui em molar. Tá? Mas para conseguir fazer essa conversão para base molar, repara que o problema não te deu nenhuma base de cálculo. Então cabe a gente propor uma base de cálculo para montar os cálculos em si. Né? Base de cálculo para montar os cálculos. Faz sentido. E eu pergunto para vocês, e aí? Qual corrente que vocês escolhem para ser sua base de cálculo? Sugestões, aceito. Corrente W? Adiar. Adiar? Pode ser. Você pode trabalhar com a quantidade de matéria. Pode ser, pode ser. Mas eu vou te explicar por que o ar não é a minha melhor opção. Porque apesar de ter a porcentagem de excesso de ar, eu vou deixar as proporções aqui soltas. Por quê? Eu não vou conseguir ter completamente a caracterização de todos os componentes na entrada. Tá? A reação até eu consigo ter e tal, mas isso não vai ser muito conveniente para mim, não. Eu, na verdade, vou fazer muito mais cálculo se eu colocar a entrada do ar. Nesse caso, tá, é muito, mas muito conveniente. Eu olho para o problema de longe. Tá? Não coloca no ar, não. Não coloca no ar, porque você vai precisar usar sempre as estequiometrias e detalhes que podem trazer alguns problemas. Tá? Quer ver? Porcentagem de ar, de excesso de ar, representa uma proporção do quanto reagiu em relação à alimentação. Eu não tenho
eu vou perder informação no meio do caminho, tá? Quando eu olho para esse problema e vejo lindo e maravilhoso essas proporções aqui, me dá uma, não vou dizer que é uma coceira no dedo, mas a caneta começa a tremer. Ela começa a olhar, pô, tem informação demais aqui, eu não vou desperdiçar essas informações que estão aqui. Eu quero usar esse tipo de informação que está apresentado aqui. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui a minha base para a corrente F. Você vai ver, tá, Paulo, que isso vai trazer algumas vantagens no futuro. Professor, eu consigo resolver esse problema se eu colocar a base aqui? Olha, a princípio até consegue, tá? Pode ser. E aí eu estou colocando a minha ignorância, porque eu comentei com vocês no início da disciplina. Essa não é a minha linha de atuação, tá? Eu trabalho com a parte computacional, a parte de fluidodinâmica, tá? Pode ser que você encontre no meio do caminho dos cálculos um ponto que você não vai conseguir avançar, tá? Pode acontecer isso, tá? Então eu vou pegar e vou seguir com essa informação disponível aqui. Então eu vou pegar Pode ser mais trabalhoso também, né? Vai ser, isso eu tenho certeza absoluta, tá? Vai ser mais trabalhoso, porque você vai efetivamente precisar usar as proporções estequiométricas e fazer sempre conversões para conseguir entender o que tem, tanto no gás de combustão quanto em F. Tá? E isso é um pouco complicado. Quando eu coloco a base no F, eu já estou assumindo que pode sobrar alguma coisa, então está tudo colocado ali. Então eu vou pegar e vou colocar aqui a minha base de cálculo. Eu vou colocar F, tá? E o Pedro colocou aqui, mas eu pergunto, vocês preferem colocar em base molar ou em base mássica? O que vocês acham mais conveniente? Considerando... Molar. Considerando, já percebeu que é mássica. Considerando que todas as proporções que eu tenho ali são mássicas e eu quero facilitar a minha vida, depois eu converto essa parada para molar. Senão você vai ter que converter as frações. Ah, cara, sem pensar muito. Aquelas proporções ali, tá mássico? Sei lá, eu botei como? 100 quilos. Ou grama, o que você quiser. Coloquei. Por quê? Porque vai sair imediato. Tá? Quer ver? Eu vou pegar aqui, olha. Deixa eu ver quanto espaço eu tenho. Tem bastante espaço. Eu vou anotar aqui embaixo. Eu vou pegar agora e vou olhar para cada uma das espécies atômicas, o quanto eu tenho de carbono nessa corrente. 85,5 quilos. E eu tenho a massa molecular, a massa molar desse cara daqui. Qualquer tabela periódica te responde isso. E com isso, eu consigo pegar e obter esse cara 7,12 kmol. Beleza? Vou pegar e vou fazer isso tanto para a quantidade de espécie atômica hidrogênio e espécie atômica enxofre. E aí vou usar aqui esse pedacinho do meu slide. FH, usando as proporções, 9,7 kg. A massa molar, esse cara daqui é 1,01. Kmol. Então, esse cara daqui vai ser um F de H. 9,6 kmol. E por fim, enxofre. F de enxofre é igual a
48 quilo. Esse cara é 32, isso, 32,06. Vai dar merreca. 0,15. Come on. Beleza. Foi. O que a gente consegue tirar daqui? Agora, com esses valores aqui, repara o seguinte. Tá? Porque vocês todos viraram e falaram, caraca, base molar, base molar. Por quê? Porque eu vou querer jogar dentro do reator. Mas repara que ficou absurdamente fácil trabalhar com as frações mássicas antes de pensar em jogar tudo para mol. Então, calma, calma, ansiedade baixa. O que é mais fácil fazer antes? Mais fácil fazer as proporções, pô. Depois você converte. Sacaram? O que eu consigo tirar daqui? Eu consigo pegar agora e calcular... Opa, não, perdão, desculpe. A corrente toda. O quanto eu tenho de mols para esse cara. E eu vou fazer, então, FC mais FH mais FS. Isso daqui deu 16,87 camol. Esses números todos que eu coloquei aqui, para mim, estão anotados. Tá? Eu vou usar depois. Então, aqui. Então, eu espero que vocês tenham anotado também aí. Ok, vamos lá. Vamos agora pensar em processo de combustão. Vamos trabalhar com as reações. Então, vou colocar aqui. Reações de combustão. Mas não é uma combustão de qualquer tipo, é uma combustão completa. Se é uma combustão completa, eu sei que tem uma parcela do combustível, ou carbono, que vai reagir com oxigênio, C mais O2, e esse cara vai dar CO2. Tá? O que eu tenho aqui? Repara, agora eu vou utilizar... Note que eu mostrei para vocês a compatibilização estequiométrica, mundo ideal, com o mundo industrial. A gente viu isso, certo? Como foi que eu mostrei para vocês? Eu mostrei usando as proporções. E eu falei para vocês, olha, para fazer essas proporções, como é que a gente pode fazer mesmo, começando com a técnica mais avançada da engenharia em geral? Regra de 3. Agora eu vou fazer a mesmíssima coisa por esse procedimento. Tá bom? Então repara que aqui, olha, eu vou ter uma proporção estequiométrica de 1 camol. Na verdade, todo mundo aqui tem 1 camol. E 1 camol. Então, nessa situação aqui, o que eu sei? Tá? A proporção estequiométrica já me garantiu que a conversão, usando qualquer regra de 3 que tenha, de tudo aquilo que eu colocar de componente carbono industrial, tá? Aqui no caso, até onde eu lembro, deixa eu confirmar isso mesmo. Eu consigo obter, repara que eu estou fazendo regrinhas de 3, tá? Aqui em cima, então, coloquei o mundo ideal. Eu estou fazendo aquele mesmo procedimento aqui. É o industrial. O que vai acabar acontecendo? Com essa proporção que eu tenho aqui, tá? Para consumir o carbono, numa combustão completa,
esse cara daqui vai me dizer que no gás de combustão, na corrente de gás de combustão, tá, o quanto eu tenho de CO2 Letícia e Paula, tá? Vocês já se entenderam aí no chat, tá? O2 sempre em excesso, o outro carinha vai limitar. Dúvidas? Mesmo procedimento que eu mostrei para vocês, usando a regrinha de 3. Fique à vontade. Quer usar um, quer usar o outro, fique à vontade. Vou pegar a próxima reação. 4H mais O2 dando 2H2O. Já vou ser um pouco mais direto, tá? Aqui eu percebo que eu tenho 4-camol e eu vou fazer a compatibilização direto com a água para 2-camol. Mundo ideal com 9,6 camol para um X aqui qualquer, que é o que vai sair no gás de combustão. Então, seguindo o mesmo procedimento, aqui eu fiz para o carbono, aqui eu vou fazer para a água. GC agora da água vai dar, vou tirar meu mouse de perto, 4,8, fazendo as continhas, camol. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, para vocês se orientarem. Eu sempre gosto de colocar, quando eu estou escrevendo e resolvendo um problema, eu sou chato com isso, tá? Eu gosto de botar de CO2. Isso daí vocês vão ver que tem algumas horas que vai ajudar vocês, tá? Isso daí é no início, tá? Que às vezes a gente se perde nessa quantidade toda de componentes. Por quê? Porque usualmente a informação está colocada aqui. Fique à vontade, tá? Como você se sentir melhor. E a última reação é a impureza. 1, 2, 3. S mais O2. Nesse caso vai dar um SO2 devido. Vocês estão percebendo que é 1 para 1 para 1. Então, a proporção estequiométrica de 1 para 1. Então, para o dióxido de enxofre, esse cara daqui vai dar um GC de SO2 igual a 0,15 camol nas proporções industriais. Dúvidas? Tranquilo? Beleza? Nenhuma. Tranquilo. O que a gente pode calcular agora? A gente tem, com esses cálculos aqui, a gente pode calcular também quantidade de oxigênio. Eu vou passar essa etapa do cálculo, porque o que vocês já viram? Você não pegou e calculou o quanto eu tenho aqui de camol aqui, com quanto eu tenho de camol aqui, eu tenho os valores? De verdade, você pode fazer daqui para cá. Então você sabe fazer isso. Você sabe calcular as proporções sem muito problema. Então vou pegar e vou colocar diretamente os valores. Caso vocês tenham alguma dúvida, não tenha vergonha. Professor, não vi. Pode acontecer. E aí você me avisa que eu volto para as equações de reação. Então vou pegar agora, no finalzinho, e vamos fazer o cálculo do O2 teórico. Tá? E aí eu vou olhar para a reação 1. Para a reação 1, pelas proporções estequiométricas, vocês podem olhar, vai me mostrar que eu tenho isso daqui, de oxigênio. Para a reação 2, eu tenho 2,4.
para a reação 3, 0,15. Como é que eu consigo calcular o oxigênio teórico total? Eu vou pegar e vou somar esse povo aqui e o valor total. Vai dar 9,67. Camol. Luiz Fernando chato aqui. Escrevendo mais do que deveria. Mas tá aqui. Sendo redundante. Jo2 teórico. Bem, com essa informação, o que a gente pode fazer? Eu vou chegar agora que eu tenho essas proporções, eu vou pegar e vou usar a informação do excesso. Então, vou chegar aqui, deixa eu ver o quanto de espaço eu tenho. Eu vou anotar aqui em cima. Eu vou pegar e vou olhar o quanto eu tenho de O2 em excesso. E eu lembro que está no enunciado esses 30% aqui. Se eu tenho 30% em excesso, significa que 0,3 multiplicado pela quantidade teórica é o quanto eu estou colocando a mais. Ou seja, o excesso em si. Todo mundo pegou essa conta? Eu acho que eu passei rápido demais, talvez. O que eu estou fazendo? Eu tenho 30% de excesso, então eu estou olhando o quanto é necessário e eu estou olhando o quanto tem de 30% aqui. Então eu vou pegar aqui, olha, e vou ver que isso daqui vai dar 2,90. Camol. Luiz, você falou que 9,67 é o necessário, né? É o necessário. 9,67 menos os 30% que é o necessário, né? Vamos lá. Eu estou olhando... Isso está a mais. Esse é o a mais. O que eu estou calculando aqui é o excesso. Tá? Então eu estou pegando o quanto eu preciso. Beleza. O quanto eu preciso é isso aqui que está aqui embaixo, o teórico. Certo? Beleza, mas o problema está me dizendo que eu tenho 30% a mais. Beleza, vamos calcular 30%, depois eu somo todo mundo. Pronto. Aham. Agora foi. Tá? Então esse cara daqui é camol em excesso. Você podia ter feito direto, né? 1,3 vezes o... Claro que poderia, mas aí eu quero mostrar o passo a passo. E agora a gente vai calcular o O2 real. É porque a gente vai usar essa informação de excesso em algum canto. Então, já estou colocando. Então já tem. E aí eu vou pegar e vou somar o teórico mais o excesso. Então vai ser 9,67 mais 2,9. Isso daqui vai me dar 12,57 camol de O2. Isso daqui, então, é o que está entrando aonde? Na corrente A. Tá bom? Beleza. Se isso daqui está entrando na corrente, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar e calcular a quantidade de nitrogênio também. Tudo bem, na verdade é bem tranquilo. Eu vou chegar agora e vou calcular a quantidade de N2 real. E aqui vocês têm que tomar um cuidado. Tá? Eu vou pegar e vou escrever 21% oxigênio, né? 79% N2. Em base o quê? Essas proporções em base volumétrica ou molar? Quantidade de matéria. Molar. Não tenta converter ainda nada. Mas aí eu vou chegar então
Ainda bem que eu já estou trabalhando com proporções, com quantidade molar. Então vou chegar aqui, olha, já tem 12,57 kmol de O2. E aqui eu vou ter um Yzinho da vida de N2 na corrente. Deixa eu botar aqui embaixo. Isso daqui vai me dar o N2 real, que vai dar 47,3 kmol. Beleza. O gongo bateu, tá? Quero saber se existe alguma dúvida. O que eu vou fazer na próxima aula? Por enquanto, não. Na verdade, na próxima aula, para finalizar esse problema, vai ser tranquilo, porque o que é pedido lá são as composições. Então, eu vou pegar todos esses valores que estão aqui, molar, né? E eu vou pegar e vou colocar em uma tabela. Então, é só isso mesmo que a gente vai fazer. Só para organizar, finalizar, não dá para fazer agora porque o gongo bateu. Mas é isso. Finalizou. Dúvidas? Professor, O N2 sai pela... Só um momentinho, Pedro. Só para responder aqui, o N2 sai pela corrente GC? Claro, ele sai junto. Tá? Ele vai sair depois com gás seco também. Tá bom? Diga, Pedro. se eu tivesse usado, se eu tivesse fazer esse exemplo, usar a minha base de 100 gramas, ainda funcionaria da mesma maneira que o senhor está fazendo agora, só que tudo convertido em grama? Sim. Ah, Tá? As conversões iam funcionar ok. Tá? Porque você sempre fica com proporções. Aí se você faz para 100 gramas, os valores vão ficar pequenininhos aqui, mas tudo bem. Porque aí depois você vai chegar, tô na indústria. E aí o teu chefe vai virar, não, mas aqui é 1,93 toneladas que está entrando. Ok, já fiz todos os cálculos, aí você pega e faz a proporção direta. Pô, caramba, se eu já fiz o cálculo para 100 gramas, se eu entrar com, eu nem lembro o número que eu botei, 1,93 toneladas, você tem uma regra de 3, o cálculo super hiper avançado de engenharia, para saber o quanto você está saindo no processo. Sacou? sim, obrigado. Fica tranquilo. Mais mistérios?